Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estou aqui tive que novamente dar um tempo nas outras edições e vir aqui falar com vocês sobre o final do primeiro bimestre e começo do segundo. Algumas mães, eu estou com o computador aqui, por isso que eu estou olhando, e eu estou buscando as perguntas. Algumas mães já estão preocupadas, porque passou o primeiro bimestre e tá aqui, ó. Aí tá vindo o segundo. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho como estudar para a prova com o meu filho? Então tem tido muito questionamento, né, desse sentido. Só que se você rever lá a primeira orientação que eu dei para vocês de organização escolar, eu já mais ou menos já dei umas dicas ali, né, que era para você organizar a sua rotina diária de estudo com seu filho e a partir dali tirar algumas já sugestões. A partir dali você já ia ter alguma novidade, alguma coisa que poderia falar assim: ah, realmente ele não sabe português, ah, realmente ele não sabe história, ah, realmente ele não sabe matemática, o que eu posso fazer? Porém, algumas mães estão mandando que neste momento o atendimento psicopedagógico ou uma aula particular está um pouco puxado para o orçamento. Qual é a sugestão que eu te dou? Crie um ambiente favorável para o estudo, né? Aí você fala assim: ah, mas a minha casa não tem, a minha casa é pequena. Um ambiente gostoso para você e para o seu filho. Ah, pode ser na sala, pode ser no quarto dele, pode ser no seu quarto, pode ser no seu escritório. Em algum lugar você vai ter que proporcionar esse ambiente para ele. Não deixar para estudar para a prova véspera de prova, certo? O estudo ele tem que ser diariamente a criança tem tarefa, diariamente ela estuda. E se você já detectou e a escola já te falou e a professora já te disse que a sua criança que o seu filho tem alguma dificuldade em determinado conteúdo, você já fica em cima daquilo. Aonde eu posso pesquisar? Olha, o Google, se você digitar lá fração, atividade de fração, ele vai trazer um monte de atividade. Atividade de sílaba tônica, vai te trazer um monte de atividade. Ah, mas eu não tenho a resposta. Mas a maioria das atividades vem com resposta, certo? A atividade de leitura para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, então isso já vai te ajudar também. Então você digita lá atividade para determinado assunto e você coloca. Alguns assuntos eu trabalhei o ano passado e tem lá fração, algumas coisas de fração que dá para te ajudar também. É fácil, não vou falar para vocês assim que vocês vão tirar de letra, que vai ser um momento prazeroso. Não vai. Porque o que acontece? Quando o filho vai fazer a tarefa com a gente, aquilo que eu já falei anteriormente, ele já está cansado. E aí ele já não quer mais pensar. Se ele não gosta de pensar na escola, muito menos com você. Então ele vai querer a resposta pronta. E aí é onde entra o conflito entre as pessoas que ficam ali para fazer a atividade com a criança. Uma outra coisa que você pode fazer é delegar para o seu marido ou por uma outra pessoa fazer a tarefa e fazer estudar para a prova. Porém, você tem que ver se a criança vai se identificar com ela. Muitas das vezes a criança procura a mãe para falar de determinados assuntos, certo? Então, você tem que prestar atenção nisso. Como que você estuda com a sua filha? O estudo com a Sara é diário. Por quê? Lembra que eu já falei lá no outro vídeo que ela é de dezembro, do berçário ela foi direto para o maternal, por conta que ela era uma criança desenvolta,
ela não usava mais fralda, porém foi queimada uma etapa, certo? Ela queimou uma etapa do berçário 2. E então, desde então, lá quando ela começou, lá no pré-2, começou as dificuldades, né? Que veio a questão das letras, dos números. Então, desde então, eu trabalho muito com a Sara. Muito, muito, muito. E é diariamente. Tá? Leitura, ela lê todos os dias, um pouquinho, um montão, depende da quantidade de tarefa que vem, depende das atividades que nós temos depois, tarefa, pós-tarefa, porque ela sempre faz, eu sempre marco as coisas depois da tarefa dela. Então, por volta das 3 horas da tarde, então aí começa médico, dentista, né? Então, eu estudo com a Sara todos os dias, inclusive final de semana, certo? Por exemplo, as provas são terças e sexta, sábado e domingo a gente fica estudando. Como ela já está numa série um pouco mais avançada, agora eu já faço, a gente já está trabalhando com resumo, né? Então eu trabalho com resumo com ela, resumo de história, resumo de geografia, resumo de ciências. Foi dentro do que eu esperava o primeiro bimestre? Todo mundo está perguntando. Foi. Ela deu aquilo que ela podia dar naquele momento. Então, a gente também tem que respeitar o nosso filho. É claro que a gente gostaria que ele tirasse só 100. Então, tem a celebração da nota, a celebração do que ele conseguiu, do que ele conquistou, do que ela conquistou, certo? E aí, agora nós vamos melhorar. Tá vendo a diferença? Então, vamos melhorar. Qual é a dica que eu dou para você? Procure a professora, peça a explicação para ela, esse determinado conteúdo. Aí a professora vai falar, ela vai te orientar como trazer. História, geografia e ciências, a partir de algumas determinadas séries, você precisa sentar e fazer um grande movimento para que ele preste atenção em você. Disponibilize vídeos do YouTube, que tem bastante coisa. Tá certo que talvez a fala não vai dar muito certo ali com aquele conteúdo que ele tá passando. A fala é um pouco mais difícil, mas aí você já explica, você vá lá no YouTube e coloca lá Descobrimento do Brasil. Antes de passar para ele, você pega e assista, você já vai ter uma noção. Aí quando você for passar lá o filme para ele assistir, o que você vai falar? Olha, filho, aqui ele falou isso, isso e isso, né? E eu tô te ajudando nisso, nisso e nisso. Então, a sugestão que eu dou é essa: criar um ambiente favorável, desligar tudo e tudo, celular, telefone fixo, televisão, qualquer barulho, e aquele momento é seu e do seu filho, ou da pessoa que vai estudar com o seu filho. Esqueça tudo que tá lá fora e viva aquele momento ali, certo? Porque eu gosto de estudar no silêncio, né? Então eu gosto de explicar no silêncio. Então é a mesma coisa. Todo mundo gosta, porque na bagunça ninguém aprende nada. No barulho, né? Aí você tá lá falando, porque foi fulano de tal, descobriu o Brasil, aí você vai lá e pega o celular e vai responder o WhatsApp. Você deixa tudo no silencioso. Que aquela 1 hora, 2 horas ou a tarde inteira de estudo é para você e para o seu filho. Fica cansado? Fica. Nós passamos o final de semana estudando história e geografia. Hora terminava história, hora terminava geografia. Da gente finalizar o conteúdo para começar o resumo. Ah, mas era muita coisa? Não. Porque tem que ir de acordo com o tempo dela, de acordo com o entendimento dela, certo? Então eu falava assim, porque Pedro Álvares, quem foi Pedro Álvares de Cabral? Ela não sabia, ela confundia Pedro Vaz de Caminha com Pedro Álvares de Cabral. Você tá entendendo? Cultura, eu acho que é isso. E eu gosto de... Isso, é Quintal da Cultura. Eu gosto de passar até para os meus alunos.
Eu vou lá, eu pesquiso, eu adoro o jeito que eles falam, é de uma maneira muito engraçada, muito prazerosa, muito divertida. Eu dou risada, as crianças dão risada. Então lá também tem bastante conteúdo que dá para ajudar você com o seu filho depois do primeiro bimestre, certo? Estamos com a página no ar, acesse lá www.simplifiquecomafeto.com.br. Vou deixar disponível também algumas atividades para vocês, para ajudar, orientar. Vai ter uma página também que eu estou montando, já estou pensando, de sugestões de livros, de leitura, como que é importante, ou livro para a sala de aula, ou livro de orientação para pais, ou livro de leitura, o que meu filho, o que a minha filha pode ler, certo? Não esqueça lá, www.simplifiquecomafeto.com.br. Eu espero que vocês gostem. Como vocês pediram, eu falei que ia ficar longo, vocês falaram que não tinha problema. Curtem, compartilhem nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus, como o próprio nome diz, simplifique com afeto. Tchau!